Hoje completam-se 104 anos da Revolução de Outubro. Os bolcheviques, como eram chamados os revolucionários partidários de Lenin na Rússia, iniciaram esta, que foi a segunda fase da Revolução Russa. O nome Outubro veio pelo fato de o dia da Revolução ter ocorrido em 25 de outubro de 1917, de acordo com o calendário juliano, que vigorava na Rússia czarista, mas no resto do mundo, a data, pelo calendário gregoriano, era 7 de novembro. Na ocasião, os bolcheviques pegaram em armas e iniciaram uma luta contra o governo provisório, estabelecido na primeira fase da Revolução Russa. A Revolução deu origem a uma guerra civil com muitos mortos, guerra que os bolcheviques venceram, estabelecendo as bases da criação da União Soviética. Os bolcheviques pregavam um novo estilo de vida, com fundamentos sociais, culturais, econômicos e políticos muito diferentes dos que regiam o mundo da época. Esclarecendo o evento, a Sputnik Brasil conversou com Ângelo Segrilo, historiador e professor livre docente de História da Universidade de São Paulo e especializado em História da Rússia e União Soviética. Os bolcheviques tomaram medidas radicais, de nacionalização, estatização, estatizaram as empresas estrangeiras, sem indenização, e isso causou uma reação muito grande. Iniciaram depois, era um regime que era não religioso, então teve choques com a igreja. Os revolucionários tinham como seu líder maior Vladimir Ilyich Ulyanov, mais conhecido pelo pseudônimo Lenin. Sob seu comando, a propriedade privada se tornou pública. As antigas elites foram perseguidas. A paz foi feita com a Alemanha na Primeira Guerra Mundial e os bolcheviques ganharam total poder político. O Partido Bolchevique possuía certo pluralismo e a experiência socialista, até então única no mundo, trouxe episódios de quebra radical dos valores da época, inclusive na sexualidade. No início foi muito a tentativa de erro e acerto, eles não tinham uma receita a seguir. E nessa necessidade de tentativa de erro e acerto, também houve muitas experiências em diversos campos, não só o econômico e político, mas também o campo cultural, inclusive nessa questão da sexualidade. E na questão da família também houve muitos experimentos. Foram formadas muitas comunas, que eram tentativas comunitárias, de estilo kibbutz no Israel, por exemplo, na economia, mas também comunas que faziam experiência em outros campos, inclusive o campo familiar, tentando talvez fugir simplesmente da família nuclear e instaurar outros tipos de relações familiares. E houve experiências também no campo sexual, da sexualidade. Nos anos 20, a Revolução de Outubro deu início a uma outra revolução, a sexual. Seus defensores viam com maus olhos a família tradicional e consideravam a vergonha de estarem nus e até mesmo as relações sexuais dentro do casamento como coisas da burguesia. Seus adeptos criaram a sociedade abaixo a vergonha e, por vezes, marcharam despidos por Moscou para afirmar os novos valores. Os membros da juventude comunista pregavam o sexo livre e que, caso uma mulher se negasse a algum homem, era porque ela era mesquinha. Contudo, o movimento não durou muito sem críticas dentro da própria sociedade e, com o passar dos anos, o casamento tradicional passou a ser defendido na União Soviética. De acordo com Segrilo, ao tomar o poder após Lenin, seu sucessor, Iosif Stalin, adotou medidas conservadoras, de modo que em 1944, a taxa a pagar em um divórcio já era quase 10 vezes mais cara do que a taxa para o casamento. Depois, quando o Stalin chegou, ele foi uma espécie de consolidação do sistema e uma consolidação um pouco conservadora, de uma certa maneira. Por exemplo, a questão do divórcio, que tinha sido tornado muito fácil de se fazer o divórcio, de se conseguir o divórcio, podia se pedir divórcio pelo correio nos anos 20. Isso criou alguns problemas
por exemplo, a questão da guarda dos filhos, né? A questão de muitos órfãos da guerra, quem iria tomar conta, o pai ou a mãe. E o Stalin resolveu isso mais pelo lado do conservadorismo, né? Então, ele tornou mais difícil fazer o divórcio. A questão do aborto foi também mais dificultada para se evitar, porque havia uma necessidade, né, de se aumentar a população da Rússia para o caso de guerra. Então, foi realmente um certo conservadorismo, né? O historiador contou ainda mais sobre as diferenças entre Lenin e Stalin. Nessa época ainda havia um certo pluralismo dentro do partido bolchevique, né? Apesar de haver repressão aos outros partidos. Com Stalin houve um fechamento total, inclusive dentro do partido bolchevique, né? Os diversos grupos dentro do partido bolchevique foram reprimidos e então houve aí uma linha única, né, de cima do partido. Então, eu acho que essa é uma diferença fundamental para o período do Lenin, né? Ambos foram muito radicais, houve uma grande repressão, mas na época de Lenin havia ainda um certo pluralismo dentro do partido bolchevique, ainda um debate de ideias, enquanto que com Stalin foi implantada de cima uma linha única de pensamento. Hoje, no Brasil, a esquerda é em parte vista como uma das defensoras da quebra dos padrões culturais. No entanto, tal característica não seria de todo o movimento. Comparando a esquerda soviética com a esquerda brasileira, Segrilo apontou diferenças quanto ao assunto. A esquerda está muito dividida no mundo exatamente nessa questão cultural, né? Porque uma parte da esquerda, geralmente a esquerda mais moderada, adotou muito a agenda de costumes. Isso é uma certa estratégia, né? Desde o fim da União Soviética, a queda do Muro de Berlim, a esquerda ficou meio desorientada, né? E aí o neoliberalismo, a direita teve uma subida. Uma das estratégias da esquerda para recobrar a sua popularidade, vamos dizer assim, foi adotar uma agenda que não era aquela agenda antiga, estritamente econômica, né, da estatização, da socialização dos meios de produção, mas adotar também uma agenda de costumes, agenda cultural. Isso causou um certo racha na própria esquerda. Existem alguns que concordam com isso, porque uma parte da esquerda recobrou sua popularidade assim, mas existem alguns que são acham que esse campo da cultura é um campo muito controverso, né, em que a esquerda talvez não tenha que tomar partido. A principal questão da esquerda seria no campo econômico, a questão da socialização dos meios de produção. E que se a esquerda começar a assumir essa agenda cultural, ela vai estar entrando num terreno que é muito controverso e que não tem a ver com a questão principal da esquerda, né, que é a questão do socialismo, da socialização dos meios de produção. Então, a esquerda no mundo está meio dividida em relação a isso. E eu acho que a esquerda, a Rússia em geral, é uma sociedade mais conservadora do que a sociedade brasileira. A sociedade brasileira também é conservadora, mas tem bolsões também de áreas mais liberais. E eu acho que, refletindo isso, a esquerda russa também é um pouco mais conservadora nessa parte de costumes, né? Enquanto que uma grande parte da esquerda brasileira adotou a agenda de costumes. E eu acho que tem um pouco a ver com a cultura de ambos os países.